Pode. Até aqui, em relação ao Trump, qualquer que tenha sido a acusação, o processo, o julgamento, a ação da justiça contra ele, não gruda nada. Este caso é um pouco diferente, porque em parte da base trumpista, sobretudo aquela fortemente associada ao Make America Great Again, nessa questão do Epstein, houve algumas rachaduras. O que aconteceu hoje aprofunda essas rachaduras ou o impacto ainda é difícil de ser avaliado, mas não tão forte? Olha, William, eu acho que temos que entender esses e-mails e essas revelações agora, né? Como você disse, é um elemento importante aí para a base do Donald Trump, no momento em que o Trump está na defensiva, né? Tem uma série de más notícias aí recentes para o Donald Trump. Ele cita o shutdown e muitas das pesquisas demonstram que tem sido muito mais negativo para o Trump que para os democratas. Você teve eleições recentes que foram muito ruins para os republicanos e foram interpretadas como um rechaço ao Donald Trump. Você tem a possibilidade do Trump perder na Suprema Corte a questão das tarifas e agora essa questão do Epstein, que, como você disse, ela entra neste bolo como um elemento que causa uma divisão muito grande na base republicana. Então vai haver um voto no Congresso para que se libere, que o Departamento de Justiça libere esses arquivos. Pegaria muito mal para alguns republicanos que fizeram campanha, né, com essa ideia de liberar os arquivos do Epstein, dizendo que isso atingiria os democratas, e agora com o Donald Trump envolvido até o pescoço nisso, fica difícil para essas pessoas voltarem atrás. Por exemplo, a deputada Marjorie Taylor Greene, que é um símbolo aí dessa base maga a que você fez referência, que tem se distanciado um pouco nessa questão em particular. Então você tem um conjunto de más notícias para o Donald Trump, e este elemento que a gente está discutindo agora traz uma má notícia no campo doméstico, porque justamente aprofunda essas divisões a que você fez referência. Esse escândalo, às vezes, eu não sei, a gente tem uma série de escândalos no Brasil, mas o componente sexual nesse escândalo americano se junta ao dinheiro das elites ali envolvidas, que é exatamente um dos alvos preferenciais do MAGA, elites distanciadas da vida real do cidadão americano, globalistas, desvinculados das necessidades do trabalhador comum, devassos, ricos que corrompem menininhas, criancinhas. Tem um componente todo ali, mais além da política, que bate exatamente nessa veia de grandes conspirações, urdidas em lugares estranhos, mas sempre tem ali tudo misturado. Agora, qual é o peso específico do que foi trazido hoje, Lorival, na sua avaliação? Só para ilustrar o seu ponto inicial, aparentemente o divórcio entre o Bill Gates e a Melinda Gates tem relação com o caso Epstein. Ela não falou muito sobre isso, a Melinda, mas ela trouxe a informação de que a relação do Bill Gates com o Epstein a incomodava bastante. Bom, mas voltando ao Trump, é um caso tão complexo, William, e inconclusivo realmente, eu preciso dizer, porque essa moça que teria passado horas na casa com ele, com o Trump, segundo o relato do Epstein nesse e-mail, o e-mail ele foi vazado, ele foi trazido pelos democratas, e aí os republicanos se apressaram a dizer quem é essa moça. Essa moça é a Virginia Giuff, que escreveu o livro Nobody's Girl, que é, obviamente, uma autobiografia da sua carreira como prostituta, de sua vida de prostituta e tal, dentro da rede do Epstein. Mas ela se suicidou em abril, inclusive, tristemente, mas ela fala muito bem do Trump. Ela disse que o Trump nunca a tratou mal, nunca fez nada de errado com ela, significando, inclusive, que ele não era um cliente dela nesse sentido, né? E que lá em Mar-a-Lago, onde aconteceu isso, de ela ter passado horas com ele, o que aconteceu foi que ele conversava com ela sobre... ela trabalhava em Mar-a-Lago, assim como o pai dela também trabalhava em Mar-a-Lago, né? E ele perguntou se ela podia ser babysitter, porque havia várias casas dele ali por perto.
e de pessoas que tinham crianças e tal. E teve teve conversas muito respeitosas com ela. Esse é o relato dela, né? E os democratas, segundo ela disse inclusive que os democratas escondiam o fato de que os relatos dela favoráveis ao Trump, né? Dá para concluir alguma coisa disso? Não dá para concluir nada, na verdade. Mas, assim, de qualquer maneira, isso traz toda essa complexidade para esse caso. Não surgiu até agora nenhuma prova, assim, de participação do Trump nessa rede do Epstein. Eles eram amigos, eles são vistos em festas, né? Isso é inegável e tal, mas até que ponto o Trump está envolvido, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele prometeu, né, se voltasse à Casa Branca, revelar esses arquivos. Agora 200 mil documentos foram abertos. Vai levar algum tempo para esses documentos serem analisados e tal, mas o Departamento de Justiça, sob o Donald Trump, no segundo mandato, não cumpriu a promessa de revelar o que estava lá. Então, mas a questão séria para o Trump, talvez, não seja aquilo que a gente pode designar, como jornalistas profissionais, como a base material dos fatos ou a base documental, mas sim aquilo no que as correntes que o suportam até aqui, com grande entusiasmo, acreditam. Claro. No que elas acreditam? Pode. Eu acho que essa é a questão. O Lorival levanta a complexidade do caso. E o fato desse ser um caso de fato complexo, cheio de nuances, você tem o envolvimento do jornalista Michael Wolff também, que não está muito claro exatamente em que grau que ele se envolveu nessa questão, é uma questão que é interpretada, né? Que, portanto, nos interessa, talvez como analistas, jornalistas, entender a complexidade do caso. Mas o que me interessa como cientista político é entender como isso chega na população como um todo, né? Que impacto isso tem no filtro e na interpretação da população norte-americana e como isso pode, de alguma forma, afetar o Donald Trump, né? O que a gente tem tido e eu estava examinando os jornais americanos de hoje, você tem duas visões completamente distintas, né? Eu tive a curiosidade, por exemplo, de assim que foi feita a revelação, abrir o site da Fox News e o site da CNN americana, abrir o site do New York Times e o do New York Post. Na Fox News não sequer estava na primeira página, não sequer se falava do assunto, né? Depois acabou aparecendo lá embaixo, mas numa situação em que era muito favorável ao Donald Trump. Então você tem interpretações muito distintas, as pessoas vivendo nas suas bolhas informacionais que vão receber essas informações filtradas. A grande questão é como isso chega no americano médio que não está necessariamente em uma dessas bolhas, né? Eu acho que isso pode, você mencionou, por exemplo, o componente que na sociedade, na cultura americana, né, o componente sexual, que é uma questão que tem um elemento importante aí, potencial político importante, basta lembrar o que aconteceu no governo Bill Clinton, né? Então, isto como chega no eleitor médio é que me parece a questão mais relevante. Eu acho que isso chega num momento que não é um momento bom para o Donald Trump. Ele está politicamente muito fragilizado, a situação de aprovação dele está atingindo níveis recordes de desaprovação, ele tem, como disse aí, próximo de perder uma das suas grandes ferramentas de política externa, que é a questão de tarifas, e agora surge, essa é uma questão que o coloca em certa medida na defensiva e que esvazia um pouco o discurso de republicanos dizendo que o Epstein era um problema dos democratas. Por mais que surja agora, olha, um outro democrata envolvido, eu acho que isso é de alguma forma amortecido pelo fato de que o Donald Trump claramente era alguém que tinha, independente das nuances das questões, um envolvimento muito forte com o Epstein, como isto é demonstrado nessa troca de e-mails. Lorival, a gente tem um minuto talvez ainda de programa. O Trump escapa demais essa? O Trump escapa, não sem escapa arranhado por causa dessa perda de apoio no MAGA, né? Como a Taylor Greene, que ela é uma importante deputada, né, da bancada republicana, foi trazida para a Câmara pelo Trump, né, que apoiou que ela fosse candidata e tal. Então, ele perde um pouco de apoio
no MAGA, mas como o caso é um pouco nebuloso, né, ele tem saídas de narrativas possíveis e a grande questão, a gente sabe que é decisiva nas eleições, é a questão econômica.